Fala, Cosmic Walkers. Esse assunto ele é bem importante porque ele vai fazer o link, na verdade é um panorama geral do que está acontecendo, né? No último vídeo eu entrei na parte da política e de como eu mudei o meu pensamento de acordo com todo o conhecimento que eu fui adquirindo ao longo desse tempo, nessa turbulência que a gente passou aí. E o cerne da questão, na verdade, não é essa superficialidade política, que, claro, ela não é irrisória, mas ela é superficial no sentido de que o movimento político e as mudanças políticas, elas acontecem de forma muito rápida, muito instantânea. De 4 em 4 anos tem uma mudança dos governantes, né? Em algumas casas são 6 anos, né? Depende do cargo, mas geralmente são 4 anos e são mudanças bem, teoricamente, bem rápidas, né? Ao longo de uma vida humana. Só que existe uma mudança, uma guerra que é travada, que é uma mudança que é mais lenta, né? Que ela é pouco percebida pela grande maioria das pessoas. Só que ela é muito mais importante. E essa é a guerra cultural. Então esse vídeo é sobre a guerra cultural. E a guerra cultural é importante por quê? Porque é pela cultura que acontece a dominação, é pela cultura que acontece a lavagem cerebral propriamente dita, é pela cultura que acontecem as mudanças que o homem exerce sobre o mundo, certo? A política é um meio que é mais incisivo do que a cultura está levando para aquelas mudanças. Então a mudança política acontece de acordo com a cultura. Poucas pessoas percebem isso. Eu vejo muita gente discutindo situações específicas, mas elas não entendem que está acontecendo uma guerra cultural. E essa guerra cultural, ela é muito mais abrangente do que a gente pode pensar. Essa guerra cultural, ela vem desde os primórdios da humanidade. Ela acontece desde que o homem é homem, desde que os deuses são deuses. Então, assim, tem a ver com toda a nossa criação aqui na Terra. Dito isso, a gente tem que perceber que existem sociedades secretas que influenciam o modus operandi da cultura mundial, global, que tem a ver com o globalismo. Então, o globalismo é uma ferramenta de implementação da nova ordem mundial. Aí você pode estar pensando assim, lá vem de novo o maluco falando da teoria da conspiração. Bom, se você vai continuar vendo só o jornal, só pesquisando blogs na internet e não abrir sua mente para o que realmente acontece, vai ficar difícil a nossa conversa. Então, eu acho que as pessoas que estão me vendo aqui e têm uma mente mais aberta, que entendem um pouco o que está acontecendo, vão absorver melhor esse conhecimento. Então, é uma graduação, uma formação. Você precisa entender o começo para entender o final, né? Se você pega um livro de uma filosofia, o cara vai, desde o começo, ele vai explicar todos os passos do pensamento dele para chegar àquela conclusão final. Então, existem forças atuantes no mundo que querem implementar um governo global e usam globalismo para implementar essa nova ordem mundial. Blocos econômicos como a União Europeia, por exemplo, está cheio desses agentes do globalismo. Então o que está acontecendo na política hoje em dia é uma tentativa de libertação dos países dessas amarras, dessas ideologias que são agregadoras de blocos e que fazem com que os países percam a sua soberania individual. Isso acontece tanto no macrocosmo, no país, como no microcosmo, no indivíduo. Então os indivíduos estão se tornando massa de manobra e pregam coisas como eles acatam essas estratégias de manipulação que parecem que estão favorecendo as minorias, como por exemplo os negros, como por exemplo as mulheres, né, com o feminismo, como por exemplo com os gays. Então existe toda essa manipulação para que as pessoas tendam a achar que estão, como é que se diz? Lutando pelo direito das minorias. Só que se você parar para pensar, qual que é a menor minoria, digamos assim? Qual que é a minoria primordial que existe? Me diz aí, qual que é a minoria primordial? A que mais precisa de luta, a que mais precisa de cuidado? Qual que é a grande minoria? Qual que é a minoria que a gente tem que prestar atenção? É a minoria do indivíduo. Porque não existe nenhum grupo menor do que apenas um indivíduo. Ele é apenas um cara. Então, você tem que lutar por essa minoria. Você tem que lutar pela sua soberania individual. Quando você luta pela sua soberania individual, você sai desse movimento de massa. A sua mente, ela se desprega desse movimento de massa e passa a pensar por si só. Quando você pensa por si só, você pensa melhor. Porque todo movimento de massa ele é burro, ele é ignorante. E ele é utilizado
por essas elites globais para você fazer o que eles querem. Então, o conceito de gado foi atualizado, né? É isso. Você tem que enxergar o que está acontecendo. Eu digo isso porque eu já estive lá também. Eu era um esquerdista que realmente achava que o Estado ia cuidar das pessoas. Só que quanto mais Estado, mais vai existir corrupção e mais pessoas com caráter duvidoso vão estar atrelados a esse Estado para roubar, para fazer corrupção e encher o próprio bolso de dinheiro e ganhar mais poder. Então, a gente tem que descentralizar o poder, descentralizar as decisões. Quando a gente descentraliza as decisões, você tem mais decisão. Então, assim, muito do que eu já falei no vídeo anterior, vou até deixar aqui marcado. Então eu quis fazer esse segundo vídeo para falar sobre a guerra cultural. E agora eu vou em defesa do nosso vovô, que é tido como charlatão, né, por muita gente, que é o Olavo de Carvalho, que até pouco tempo atrás eu também achava a mesma coisa, que era um charlatão, que é um velhinho que xingava todo mundo e que não tinha razão. Até que eu parei para ver as coisas que ele falava. E muitas coisas que ele falava já tinham batido com os meus estudos anteriores sobre sociedades secretas, sobre manipulação, seja de instituições, seja de propaganda. Então assim, a gente está sendo manipulado o tempo inteiro. Se você não ficar ciente dessas manipulações, você está dormindo ainda. Você só pode perceber que estava sendo manipulado quando você acorda. Você tem que acordar pelo menos metade do seu ser para perceber que a outra está dormindo. Você entende? Se você está inerte nessa dormência mental que você tem, você não vai perceber que você está sendo manipulado. Então o primeiro passo é você perceber as manipulações para sacar o que está acontecendo. Esse movimento que está acontecendo hoje em dia com Trump e o Bolsonaro, por exemplo, você tá os dois principais, porque não são só eles, mas esses dois principais que eles estão abrindo o caminho. O Trump veio primeiro, né? O cara, ele é muito foda, ele sabe de muita manipulação que acontece na mídia, ele sabe da guerra cultural, ele é totalmente contra o transgenerismo, então ele abriu o caminho. Só que o Bolsonaro, na verdade, não é ele o salvador da pátria, ele está sendo uma arma muito eficaz, porque ele está ouvindo os anseios da população. O planeta está transcendendo, o planeta está evoluindo, a gente está passando por uma transição planetária. A humanidade está com uma mentalidade nova. E o Bolsonaro e esse governo dele que ele juntou, não só ele, o Paulo Guedes, o Sérgio Moro, eles estão sendo, na verdade, representantes do povo, os reais representantes do povo, que nunca aconteceu antes. Nunca teve um governo que representasse o povo de verdade. O último governo populista que a gente acreditou e que ia mudar as coisas, né, que veio com Lula, olha só a tragédia que foi. Traiu milhões de pessoas que acreditaram que o cara realmente ia mudar. É isso que o esquerdismo faz. Ele manipula a mente das pessoas para achar que realmente estão se preocupando com os pobres, os mais necessitados, mas é o contrário. Eles estão mantendo a pobreza para que eles se enriqueçam. Basicamente é isso. Você vê o comunismo, o socialismo, o nazismo, o fascismo, são todas implementações comunitárias. São todas implementações que desarmam a população. São todas de esquerda. Se você ainda acha que fascismo e nazismo é de direita, vai estudar. É isso. Você tem que abrir sua mente e começar a ler coisas que prestem. Levanta a bunda da cadeira e vai estudar alguma coisa que não te enfiaram goela abaixo pela academia, que está infestada, que está apodrecida. A gente foi manipulado o tempo inteiro, por anos e anos e anos, com essa ladainha esquerdista nas universidades. Se você ainda acha que isso presta, meu irmão, acorda, velho. Acorda e vai estudar coisa de verdade, literatura de verdade. Porra! Tá, momento revolta. Vamos voltar à calmaria aqui. Eu estava falando do Olavo de Carvalho. Então, do mesmo jeito que eu via a mídia e falava assim, porra, esse Bolsonaro aí, realmente o cara é um misógino, né? O cara não gosta de mulher, o cara é contra os gays, que absurdo mesmo. O Olavo de Carvalho é um velhinho que só fala merda. Caralho, esse cara xinga todo mundo, idiota. Aí as coisas começam a bater, né? Peraí, o que o Bolsonaro tá falando assim? Eu concordo, porque realmente é só não matar, é só não estuprar, que o cara não vai lá preso. Que parada é essa dos direitos humanos que fica favorecendo bandido? O cara vai lá e mata uma pessoa de bem, ou estupra, e está sendo defendido? Que história é essa? Então esse cara que está falando essas atrocidades todas, né? Realmente ele tem uma certa razão. Então vamos escutar direito o que ele está falando? Vamos. Pô, mas não é que eu concordo com o que ele está falando? E esse velhinho aí que xinga todo mundo? O que eu conheço dele? Nunca li nada dele. Eu acho que eu vou ler alguma coisa dele. Você já leu alguma coisa do Olavo de Carvalho? Porque você está criticando muito, mas você já leu alguma coisa? Você já entendeu o que ele está falando? Você tem bagagem intelectual para entender o que o Olavo de Carvalho está falando? Para refutar o que ele está falando? Bom, eu
humildemente estou dizendo que não conheço toda a obra do Olavo de Carvalho. Eu estou lendo o Jardim das Aflições, eu estou na metade do livro, e simplesmente, quando você começa a ler, você não precisa ler muito não. Lê as 30 páginas, você já vai perceber que é um cara inteligente escrevendo. Você já vai perceber que cada coisa que ele está comentando, ele vai citar livros como fonte. O cara é uma biblioteca viva, ele tem uma bagagem absurda. Ele comenta um assunto e ele vai botar livros para você ler, citações bibliográficas. Aí ele vai entrar em outro assunto que tem a ver com aquele outro que ele estava falando, mais citações bibliográficas. Depois ele vai entrar em outro que tem a ver com aqueles dois que ele estava falando, mais citações bibliográficas. Mas o cara é um charlatão, ele não sabe nada, é um vovozinho que... ele está sendo execrado pela grande mídia, né? Então, com certeza ele não sabe nada. Quem sabe é você aí que está sentadinho, com esse cérebro lavado, mas você está criticando. Você não está indo atrás para estudar. Então, o certo mesmo é você, campeão, que sabe tudo, sem estudar. Vamos lá, continuando. Como eu queria falar da guerra cultural, o Olavo de Carvalho é simplesmente o cara que há 30 anos fala desses temas. Ninguém nem sabia o que era. Há muitos anos eu venho estudando as manipulações do governo, dos governos, que escondem temas como, por exemplo, ufologia, que foi a minha área de estudo principal, sempre foi as questões filosóficas do universo. Essas questões filosóficas do universo abrangem, por exemplo, o futurismo, a evolução das espécies, como funciona o átomo, como funciona uma galáxia, o espiritismo, qual é a nossa essência, como é a nossa alma, se nós reencarnamos ou não. Essa foi a minha fonte, meu interesse primordial, que ainda é, na verdade. Eu acho que a lapidação da alma é o nosso principal propósito aqui. E com arte, você, com os relacionamentos com a sua família, como você vai lidar consigo mesmo, como você vai evoluir nesse universo, o que você vai criar, seja de arte, seja para ajudar outras pessoas, e todas essas questões de futurismo, de evolução das espécies, tudo que eu falei. E sempre fui meio apolítico. Então eu estudava essas questões de manipulação dos governos que manipulam os homens para eles não enxergarem toda a verdade. E para mim a política sempre era esse teatro mesmo que acontecia. Direita, esquerda, republicanos, democratas, é o teatro armado. Só que a gente se dá conta que está tudo interligado. Está tudo interligado. E essa guerra cultural, esses temas da guerra cultural, tem muito a ver com toda essa manipulação que acontece da grande mídia, dos grandes governos. Então você perceba que você entendendo isso tudo, você acaba entendendo a política e a geopolítica. Dá para entender tudo? Ninguém consegue entender tudo. Ninguém. Existem filósofos na antiguidade que a vida do cara era ler outros filósofos e escrever. Nem eles entendiam todo o pensamento daquela época deles. Imagina de todas as épocas. Então não tem como. A gente tem que fazer o nosso melhor, claro. Entender, compreender, estudar. É uma parada que não acaba. Então, assim, aquela frase de Sócrates, só sei que nada sei, ele chegou nessa frase quando ele percebeu que o conhecimento e a beleza da verdade, ela é infinita. Então, quando você chega nesse ponto de conhecimento, você sabe que, na verdade, você não sabe. E essa é a beleza da vida. Porque quem mais fala que sabe, quem mais te dá respostas, na verdade, são as pessoas que menos sabem. Então, assim, são as perguntas que te movem. Então, quais são as perguntas que você está fazendo para o mundo? Essas perguntas te levam para uma melhoria, para uma lapidação da alma? Eu já fiz essa pergunta, estou fazendo de novo. As suas perguntas estão te levando para a lapidação da alma? Estão te transformando em uma pessoa melhor? Faça perguntas melhores. Se questione tudo que está ao redor. Questione tudo e a todos. Resumindo, o coletivismo ele vai te limitar. Quando você entra num coletivo, ele te limita. Porque você está dentro daqueles dogmas, daquele coletivo. Então, quando você se torna mais individual, mais soberano da sua própria essência, você não está limitado por nada. Você pode ser quem você quiser, você pode mudar os pensamentos a hora que quiser. Você é mais livre. Resumindo, você é mais livre. Então, é uma luta aqui entre liberdade e igualdade. Você prefere o quê? Você prefere a liberdade ou a igualdade? Porque essas duas forças, elas se confrontam. Se você primar pela igualdade, você muitas vezes vai limar
você vai restringir as pessoas tendo como base o elo mais fraco da corrente. Quando você preza pela liberdade, você deixa que as coisas sejam como elas são. Você empreende o mérito numa sociedade. Quem não vai atrás e quem não rala, está fora. Agora, se você preza pela liberdade, se você luta pela liberdade, você está lutando por algo que é mais valioso para o ser humano. Não existe nada mais valioso para o ser humano do que a liberdade. Tanto que as pessoas que cometem as maiores atrocidades são privadas da liberdade. Não são privadas da vida. Por exemplo, pelo menos aqui no Brasil. Tem países que têm pena de morte, né? Os países que não têm a pena de morte, você priva a pessoa da liberdade. Então a liberdade é a parada mais sublime que o ser humano possui. Então, faça como William Wallace. Lute até o fim da sua vida pela liberdade. Agora vamos às coisas mais, digamos assim, pesadas que estão rolando na sociedade atual. Movimentos como feminismo, movimentos como segregação racial, movimentos como transgenerismo, todos eles criando separação de classes. Então, se você é aquela feminista que diz que os homens não deveriam existir, eu vi uma foto hoje, inclusive, a feminista, ela levantando um cartaz com um sovacão peludo, falando assim: cavalheirismo é opressão. Cavalheirismo é opressão. Olha o dano que estão fazendo na mente dessas meninas. Se você pegar o antes e depois dessas meninas que foram transformadas pelo feminismo, você vai ver meninas lindas, femininas, se transformando em militantes de uma parada que está manipulando elas. As meninas cortam o cabelo curto, pintam o cabelo, começam a deixar o pelo crescer. É uma coisa triste de perceber, E os homens, eles estão virando afeminados. Os caras, eles estão deixando de ser homens de verdade, de falar o que devem falar. As leis que estão criando estão favorecendo as mulheres. Os homens têm medo agora de se impor perante as mulheres. É uma manipulação total que está acontecendo. Eles estão agindo em todos os setores da sociedade. O judiciário dos países estão nessa manipulação também. Eles estão concominados. Eles estão juntos nessa parada. Porque as elites globais, elas exercem força na política também. Então, por isso que é importante esse movimento que está acontecendo contra esse sistema globalista. Isso é uma das paradas mais importantes que estão acontecendo agora. Claro que a cultura é mais importante ainda. Né? Tanto que o Olavo de Carvalho bate nessa tecla. Que o conservadorismo apareça na arte, apareça na cultura. Porque ele foi deixado de lado. O esquerdismo tomou conta da cultura durante vários anos, durante décadas. Então a gente tem que tomar esse lugar de volta, tem que fazer música conservadora, tem que fazer arte conservadora, tem que escrever livros conservadores. E aqui no Brasil está esquecido, essa militância universitária esquerdista tomou conta, e eu tenho pena dos adolescentes que estão sendo manipulados e acham que estão fazendo bem para a sociedade. Sem contar essa parte do transgenerismo que está acontecendo. Isso tudo é uma ação global. Eles estão levando drag queens para as escolas para incentivar as crianças. Já existe uma leva de meninos que estão se vestindo como drag queens, crianças, e estão virando febre nos Estados Unidos. Daqui a pouco isso vai chegar aqui. A gente tem que perceber que está sendo incentivado por essa elite. A pedofilia está sendo incentivada por essa elite. A gente tem que ficar ligado em tudo isso. Então essa foi a mensagem sobre a guerra cultural. Espero que tenha ajudado você a perceber as nuances, porque são várias amarras, são vários os tentáculos que eles agem. É na política, é na cultura, é no modo de vida do ser humano. Então a gente tem que entender que biologicamente somos homens e mulheres. Existem anomalias? Existem. Existem pessoas homossexuais, tranquilo. Eles têm todo o direito de ser quem eles são. Mas esse incentivo social de lavagem cerebral, de engendramento, tem que acabar, tem que ser combatido. Você tem que despertar, você tem que lutar contra isso. Lute e desperte as pessoas que estão ao seu redor, que pensam dessa maneira. Essa guerra está longe de acabar, mas é uma das mais importantes. Então vamos lutar, a gente tem que ser os guerreiros que sempre fomos. E a guerra só mudou de batalha, de terreno, mas está acontecendo uma guerra e vamos lutar até o fim. Não fique acomodado, desperte e estude. Desperte, estude e dissemine o conhecimento, beleza? Então um grande abraço, até a próxima, falou!